Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Voltamos das férias, né? E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje trabalharemos um pouco sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, ela é um recurso, né, estilístico, e nós utilizamos ela durante a produção do texto justamente para tornar essa mensagem mais expressiva, tá? Nós temos a ironia, a metáfora, a metonímia, a hipérbole, eufemismo, entre outras, que nós vamos estudar hoje. Comparação, metáfora, catacrese, metonímia, eufemismo, hipérbole, antítese, ironia, personificação ou prosopopeia. Essas são algumas figuras de linguagem que nós estudaremos hoje. E a partir desse estudo, nós vamos tentar incluir algumas dessas figuras de linguagem, né, nas nossas produções que foram realizadas para a Olimpíada de Língua Portuguesa. E quem ainda não escreveu a produção, né, depois desse estudo, vai escrever. Eu vou mandar mais algumas orientações em relação à escrita da crônica e nós vamos tentar tornar o nosso texto mais expressivo. Vamos tentar colocar algumas dessas figuras de linguagem, tá, em nosso texto, para tornar o nosso texto mais rico, tá, e mais próximo ainda de uma crônica. A primeira figura de linguagem que eu trago para vocês é a comparação. No dia a dia nós utilizamos muito, né, essa figura de linguagem. Então a esposa diz: "Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre." E o marido: "Hã?" Não entendeu nada que ela falou. Então ela dá outro exemplo. "O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais." Aí o esposo: "Ah, entendi." Então, observem aí que nós temos, né, nos dois quadrinhos a conjunção como. É justamente essa conjunção a principal, a mais utilizada quando nós utilizamos essa figura de linguagem comparação. Eu trouxe aqui para vocês, a comparação é uma figura de linguagem em que se percebe a analogia explícita entre dois ou mais termos. Essa analogia explícita ela é percebida justamente devido a essas conjunções, né? Pois está sempre acompanhada de uma conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Eu trouxe para vocês aí, né, no rodapé, alguns exemplos de conjunções comparativas, mais, menos, menor, tipo... Bianca é mais inteligente que Joana, ou menos, menor, maior, pior, melhor, seguidos de ou do que, né? Esse vestido é mais caro do que o outro, né? Observem que usa tanto a conjunção mais, como também a conjunção do que. Qual depois de tal, quanto depois de tanto, quanto tanto, como, né, que nós vimos agora no exemplo, assim como se, bem como, que nem. Se no texto vocês observem que tem essas conjunções, né, e está comparando explicitamente, justamente com essa conjunção ali explícita, nós temos a figura de linguagem comparação. Depois nós vamos ver a metáfora, que é justamente o oposto, né? Onde nós vamos ter essa comparação implícita. Nós não temos a conjunção, certo? Aqui a metáfora, né? Que eu acabei de falar. É uma comparação implícita. Tá fazendo aquela comparação, mas não utiliza a conjunção comparativa, certo? Filho, você é o meu sol. Ela está dizendo que o filho é o meu sol, ou seja, ela está comparando o filho ao sol, né? A luz da vida dela. Então, fica mais comigo, você parece meio pálida. Observe aí no primeiro quadrinho a utilização dessa figura de linguagem metáfora, né? Filho, você é meu sol. Ela está comparando o filho, né? Ela usou, no caso, esse termo, meu sol, para comparar o filho, né? Para dizer que ele é a luz da vida dela, tá bom? Eu trouxe aí para vocês, né, um conceito, uma metáfora, uma figura de linguagem em que se transfere o nome de uma coisa para outra, com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação, mas é uma comparação implícita. Por que implícita? Porque ela não utiliza justamente esse termo, né, comparativo, essa conjunção comparativa. Outra figura de linguagem também importante para o nosso estudo é a catacrese. Ela serve para suprir a falta de uma palavra, né, que designe determinada coisa, especifique. Conhecemos algumas, né, como cabeça de prego, asa da xícara, pé da mesa.
São metáforas que já foram tão utilizadas, já estão desgastadas, né? Já se fixaram ali na sociedade, na nossa língua, que elas se tornam a catacrese, né? Que virou comum falar, tá? Já é comum, né? A asa da xícara, o pé da mesa, a cabeça do prego, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês outros exemplos, né? A catacrese, a metáfora desgastada, utilização de um vocábulo ou expressão imprópria na falta de um termo mais apropriado. Outros exemplos, né, que nós conhecemos: folhas de livro, pé da mesa, amolar a paciência, dente de alho, né, também que é muito usado, barriga da perna, manga da camisa, céu da boca, embarcar no trem, boca da calça, mão de direção, esse eu nunca ouvi não. Pele de tomate, cabeça de prego e braço do sofá. Já ouvi muito, né? Braço do sofá, dente de alho, pé da mesa, folhas de livro. Outra figura de linguagem também importante é a metonímia, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês para depois colocar o conceito. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ressuscitou? Então, a metonímia, ela é justamente essa substituição de uma palavra por outra. A pessoa lê o livro do Machado de Assis, né? Mas fala que leu Machado, certo? Aí nós temos aqui, é a substituição de uma palavra por outra, quando entre ambas existe uma relação de proximidade, de sentidos que permite essa troca. Um exemplo também que eu trouxe aqui, outro exemplo, o estádio aplaudiu o jogador. Nós utilizamos a palavra estádio, né? Mas na verdade foram as pessoas, né, que estavam lá na arquibancada que aplaudiram. Mas o estádio e as pessoas têm uma relação que fazendo essa substituição nós conseguimos entender, né? Normalmente troca a parte pelo todo, certo? As pessoas, né, aplaudiram que seria a parte, mas ele troca pelo todo, que é o estádio, certo? O Machado, que escreveu o livro, troca por livro, certo? O eufemismo, ele é usado justamente para suavizar, né, alguma mensagem que você irá escrever ou falar no momento. Aí eu trouxe aqui para vocês essa tirinha. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, para não dizer que é fofoqueira, né, ela disse que é produtora de biografias orais não autorizadas, justamente para suavizar aí, né, a mensagem informada. Deixa eu voltar aqui também, outros exemplos que nós temos. Quando alguém morre, né, a gente diz, foi para o céu, ou descansou, ele descansou, né, para dizer que morreu, certo? Ele subtraiu, mas na verdade roubou. Também são outros exemplos de eufemismo. Sempre que vocês veem o eufemismo, é justamente essa suavização da mensagem informada, tá? Para não ficar tão pesada. Às vezes é uma mensagem pesada, né? Que vai causar um certo espanto. Então, nós suavizamos. Outra figura de linguagem também é a hipérbole. Expressa uma ideia exagerada ou intensificada de algo ou alguém. Estou morrendo de sede, né? Normalmente a gente escuta as pessoas falar, estou morrendo de sede. Isso é justamente um exagero, uma hipérbole. Trouxe essa imagem também, né? A linguagem não verbal, mas que também traz um exemplo de hipérbole da faca. A faca, ela é tão amolada que ela corta até a tábua de madeira. Então, observem aí o exagero, né? Uma hipérbole, utilização de uma hipérbole aí para dar uma ênfase nessa propaganda, né? Da faca. Temos também a antítese. A antítese, ela é justamente a mistura de sentidos, tá? A mistura de como se fosse sinônimos e antônimos, tá? Misturados. É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Como assim? É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Então, nós temos a mistura do salgar e do adoçar, né? Esses opostos aí. Figura pela qual se opõe, numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Exemplo, com luz no olhar e trevas no peito. Temos a luz e a trevas, né? A escuridão aí, esses opostos. Isso é justamente a antítese. Temos também a ironia, muito utilizada, né, no nosso dia a dia. Ao dizer que uma pessoa correu tão rápido como uma tartaruga, o que se quer dizer é que ela andou muito devagar ou mesmo que não correu.
Então, essa comparação invertida, né? No caso, compara, correu tão rápido quanto uma tartaruga, mas justamente querendo fazer essa ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Temos também aí nesse quadrinho uma ironia também, né? Nem um pouco atrasado. Ele quer dizer justamente que a pessoa chegou muito atrasada. Outra figura de linguagem é a personificação ou prosopopeia, tá? A personificação ela também é chamada de prosopopeia. É quando nós damos sentimento ou vida, né, a seres inanimados, seres irracionais. Aí eu trouxe aqui para vocês o conceito por escrito. É a figura de linguagem que atribui uma ação, correr, andar, chorar, ou um sentimento humano, tristeza, amor, felicidade, aos seres inanimados ou irracionais, colher, cachorro, bola, certo? Aí aqui o exemplo. Não anda exagerando na musculação, cara. Observem nessa imagem, nessa linguagem não verbal que nós temos, a utilização da personificação, né? A personificação do povo, um conversando com o outro. Então, aí nós temos uma personificação. Também poderia ser na linguagem verbal, tá? Por escrito, a gente também poderia utilizar a personificação. Trouxe aqui para vocês um exemplo, né, da linguagem verbal. Personificação do amor. O amor passou por mim, beijou minha boca, abriu a janela, passou pela porta. Deixou-a aberta. Até agora, aguardo seu regresso. Então, nós temos aí a personificação do amor. E é justamente o título, né, desse pequeno poema. O amor passou pela pessoa, o amor beijou, o amor abriu a janela, o amor passou pela porta, o amor deixou a porta aberta e até agora ele está aguardando essa volta do amor. Então, nós temos aí também um exemplo de personificação. Essas são algumas figuras de linguagem, tá? Agora eu vou colocar para vocês um exercício de fixação para que vocês se familiarizem mais com as figuras de linguagem e na próxima aula nós vamos voltar novamente, tá? A Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu vou colocar para vocês novamente sobre a escrita dessa crônica. E nós vamos tentar colocar nas produções que nós já temos, incluir essas figuras de linguagem, certo? Agora eu vou colocar para vocês uma atividade no grupo. Boa aula!